Pessoal, vamos falar um pouco sobre estoicismo, baseado nesse ensaio, Café com os Estoicos, esse livro que eu adquiri na última Bienal em São Paulo, lá no AMB. O estoicismo tem sido muito procurado, tem sido matéria de busca de muitos YouTubers, busca no Google. O estoicismo, na verdade, é uma disciplina, é uma frente filosófica que é definida como autocontrole, temperança, a não interferência de outrem em você mesmo. Então é bastante interessante, foi resgatada porque por muitos anos o estoicismo se manteve dentro da caverna, na vanguarda, e agora tem muita gente resgatando as suas ideias que são bastante interessantes. Eu acredito que vocês possam gostar desse ensaio também. Na verdade, há um destaque para 4 autores que são os grandes papas, entre aspas, do estoicismo, como por exemplo Zenão de Sítio ou Zenon, que foi o propulsor, né, o precursor do estoicismo, que se opõe ao epicurismo, por exemplo. O estoicismo ele é contra o prazer que advém sem sentido, enfim. O estoicismo foi inaugurado por Zenão de Sítio, antes de Cristo, 155 anos antes de Cristo, que é natural da ilha do Chipre, mas como vivia numa região onde havia muitos gregos, muitas pessoas acham que ele é grego, então ele é conhecido como grego, Zenão de Sítio, que foi um dos precursores. Depois Sêneca, espanhol, Epiteto, que era um conselheiro do imperador Nero, e mais posteriormente Marco Aurélio, que foi o mais laborioso, mais disciplinado, mais estudioso, que fez com que o estoicismo ganhasse mais consistência. Apesar de suas contradições, também havia perseguição aos pagãos, aos cristãos. Então, e isso com o aval, claro, do imperador Marco Aurélio. Afinal, como aconteceu na época de Cristo, que Cristo foi crucificado pelos doutores da lei e os imperadores lavaram simplesmente as mãos. Então isso se repete nesse período. O estoicismo se manteve por 900 anos, desde o início até a sua consistência, até ganhar força em suas teorias, depois manteve esquecido e agora tem sido resgatado, assim como todas as teorias filosóficas que merecem a sua atenção. Tem muitos aspectos interessantes e tem as suas contradições também. Pessoal, então, Zenão de Sítio, o que na verdade é o estoicismo? Estoicismo, se você buscar a origem etimológica, verá que estoico significa palco, pilastra. Então eles se manifestavam através do alto dos seus palcos, entre aspas, como era antigamente. Então eles foram bastante originais na época, não era uma prática na ocasião. Então por isso que estoico significa palco, pilastra, palanque, alguma coisa do tipo. Se nós levarmos em consideração a etimologia da palavra. Então, Zenão de Sítio, 155 anos antes de Cristo, grego, e depois Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio. Vamos falar sobre cada um deles. Na verdade, só para dar um acréscimo a essa introdução, o estoicismo define que não é a nossa reação a evento que é determinante, não é o evento em si, e sim a nossa reação ao evento. Então, aqui há uma definição, um conceito da apercepção. Não importa o que acontece, embora tenha muitos episódios que possam interferir na nossa vida. Nos Estados Unidos, na Flórida, recentemente, um furacão. Então, isso pode interferir, fazendo com que
tomamos algumas atitudes. Então, não é, tudo as suas contradições. É isso que eu quero deixar bem claro. Então, para a reverência estoica, pela lei universal, há dois aspectos em sua doutrina. A primeira metade da doutrina, damos ao nosso mundo a cor dos nossos pensamentos. E a segunda parte da doutrina, o que os nossos pensamentos devem ser. Aqui há uma citação de Immanuel Kant: a lei e a vontade são tudo, as posses e as graças não são nada. Então, o estoicismo se apoia, tem o suporte na vontade e na resistência ao prazer, no autocontrole, temperança, justiça, como vamos ver daqui a pouquinho. Então, Zênon, ou Zênon de Sítio, que se opunha ao epicurismo, nasceu em Sítio 362 anos antes de Cristo. A região era habitada por gregos, por isso é tido como grego. Ele era mercantil, a sua atividade, a sua prática profissional era mercantil. Pessoal, influência socrática, ele era bastante inquiridor, inquisitivo, o Zênon. Perdeu carga valiosa de púrpura após naufrágio com destino a Atenas. Ele perdeu grande parte de sua riqueza, passou por dificuldade e por isso tornou-se cínico. Porém, seguiu a filosofia de Estilpo, a arte da disputa. Foi versado em várias frentes filosóficas até apresentar a sua própria filosofia. Zenão foi reverenciado por sua conduta ética e era bastante frugal. Então, esse é um resumo de Zênon de Sítio, que foi o precursor, quem inaugurou, quem fundamentou pela primeira vez o estoicismo. Pessoal, seguindo então com Sêneca, se eu não me engano, era espanhol exatamente, que pregava a clemência e o perdão. Foi tutor de Nero. Eu havia dito que era Epiteto, na verdade Sêneca, que era o conselheiro do imperador Nero, aquele mesmo que ateou fogo em Roma, que era um dos loucos da nossa história. Então, era devoto, a sua filosofia consistia na moral e num Deus onisciente. Outro aspecto bastante peculiar do estoicismo é que eles apregam que um logos rege o universo. O logos, um Deus, rege o universo, os acontecimentos do universo. Então, Sêneca foi forçado a cometer suicídio por Nero após incendiar Roma. E a sua esposa foi também, aliás, ela cortejou se suicidar-se junto com Nero, só que ela foi salva de uma hemorragia e sobreviveu, pessoal. Então, Sêneca faleceu e isso por ordem de Nero, o imperador, aquele que ateou fogo em Roma. Benefícios da doutrina, quais os benefícios do estoicismo, segundo Sêneca, o espanhol? Primeiro, nos livram de perigos capitais, os temores da morte, por exemplo. Segundo, benefícios pelos quais podemos viver, liberdade, modéstia, consciência. E o terceiro benefício pelas pessoas que nos tornam mais caras, marido, esposa, amigos, filhos, etc. Entre outros benefícios. Então, aqui há algumas frases sobre a filosofia de Sêneca. O que não é adequado, essa é bastante interessante. O que não é adequado para um receber, não é adequado para outro dar. Vejam só que interessante. Quem dá depressa, dá de boa vontade. Uma pessoa não deve dar com a mão e negar com a aparência. Aqui ele reflete sobre a ingratidão. Então, uma vida feliz consiste na razão, não seguir a multidão, tornar-se livre de perturbações, tranquilidade, uma mente sadia. Bastante bacana, as teorias, os estudos se complementam dentro da filosofia do estoicismo. Eis que Epicteto, segundo muitos filósofos, ou simplesmente Epiteto, agora assume a sua
os seus estudos. Ele viveu em Hierápolis, na Frígia, escravo do Império Romano de Nero, quer dizer, Nero ainda governava. Assistia às palestras de Caio Musônio Rufo, escravo de Epafrodito, confidente de Nero, um conselheiro de Nero, quer dizer, era também conselheiro de Nero, assim como Sêneca. Nero suicidou-se, Epafrodito foi levado à morte por Domiciano, o imperador subsequente. Epiteto obtém liberdade e monta uma escola em Épiro, Nicópolis. Épiro, exatamente. Então, ele estudou, foi conselheiro e manteve a escola do estoicismo. O que ele prega, quais são os seus pensamentos? Aqui eu vou citar alguns, pelas frases que ele mais deixou aqui evidentes. O homem não deve ser invencível como um asno. Não se queixe pelos erros dos outros. Vejam só que interessante. Aqui também há uma dimensão bastante interessante sobre o perdão e pedir perdão, né? Dar a oportunidade para que as pessoas comecem e para que você tenha a liberdade de seguir a sua vida também. O bem do ser humano está na vontade. Mais uma vez, esse aspecto da vontade aparece aqui como nos dois primeiros, Zenão de Sítio e também o anterior, que é Sêneca. Falando sobre Epiteto, aqui temos mais uma frase que é baseada numa máxima socrática: optamos por praticar e estudar qualquer coisa em vez de estudar os meios pelos quais seremos desimpedidos e livres. Sócrates. E aqui tem um aspecto bastante interessante que fala das aparências, os 4 tipos de aparências, e são citadas nos pensamentos de Epiteto. Então, 1, as aparências são. 2, as aparências não são e sequer parecem ser. 3, as aparências são e não parecem ser. 4, as aparências não são e parecem ser. É só você fazer um joguinho aqui, coloque 2 colunas e 2, né, e faça uma intersecção que vai chegar a esse tipo de pensamento, as aparências. Quer dizer, apesar das aparências, devemos manter a tranquilidade, a perseverança, o autocontrole. Então, filosofar é isso, examinar e confirmar as regras para então usá-las quando elas são conhecidas. Assim deve ser o comportamento de uma pessoa sábia e boa. Então chegamos, enfim, aos estudos de Marco Aurélio, que foi imperador romano também, o mais laborioso, o mais estudioso. Apesar da perseguição dos pagãos, ele viajava e havia as guerras contra os germânicos, se eu não me engano, já vou conferir aqui, e contra os cristãos. E isso com o aval dele, ele lavava as mãos, não tem nada a ver com isso, mas permitia que isso acontecesse por não interferir. Então Marco Aurélio foi o mais estudioso e aquele que determinou, que fez com que o estoicismo marcasse história naquela época do Império Romano até hoje. Então, Marco Aurélio era muito disciplinado, ele estudou retórica, armas, leis, muito estudioso, laborioso, trabalhava bastante. E por um momento houve a presença de 2 imperadores simultâneos, Marco Aurélio e Verus, se eu não me engano. Um estava no Senado, Marco Aurélio, por exemplo, enquanto o outro imperava. Aí, o Império lutou contra os germânicos e contra os quades. Ele permitia que houvesse a tortura até a morte de cristãos. Então, ele perseguia cristãos e, apesar da sua teoria do estoicismo, né? Então, há a sua contrariedade, como eu disse, perseguição aos estoicos, perseguição de Policarpo. Os cristãos criticavam os pagãos, os cristãos punidos pelo império com aval do imperador, Marco Aurélio. Então, Marco Aurélio escrevia sobre a virtude e a importância da providência, apesar de tudo. O último reflexo do estoicismo foi de Simplício, então permaneceu por 900 anos,
E isso formou o caráter de muitos homens. Depois extinguiu-se até o renascimento das letras na Itália. O estoicismo se renovou a partir do Renascimento na Itália. Filosofia de Marco Aurélio, que era físico, gostava de lógica, ética, estudou a política. Ele disse o seguinte: nada que está em acordo com a natureza pode ser maléfico. Até sobre a morte, ele destaca aqui que é algo natural e isso não pode ser maléfico, e sim benéfico. Essa é a máxima, uma das máximas de Marco Aurélio. Ele era prático, laborioso, aqui está destacando mais uma vez. Então, a razão governa o universo. O um e o todo, aquilo que age sobre o qual se age, a razão e a matéria. Que tudo que existe é, de certa forma, a semente do que será, outra máxima de Marco Aurélio. Baseado na teoria de Platão, nada jamais é, mas está sempre se tornando. Platão. Então, a divindade trabalha sem ser vista. E as pessoas, segundo a natureza estoica, têm 4 valores principais, como a sabedoria, a justiça, a fortaleza e a temperança. Bastante interessante. Se vocês gostaram, busquem esse livro, esse ensaio Café com os Estoicos, bastante interessante, sobre Zênon de Cítio, Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, que destacam o estoicismo que vocês tanto ouvem falar aí no YouTube, com vários vídeos, imensos trabalhos de pesquisa no Google e, enfim, em todos os lugares que vocês puderem acompanhar o estoicismo na nossa vida. Como trazer tudo isso para a nossa vida sem não interferir, não deixar com que as pessoas interfiram no seu autocontrole. Então é algo que exige prática, teoria, mas também prática. Esse é o principal modus operandi do estoicismo. Pessoal, um grande abraço, espero que tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido um pouco e apresentado para vocês sobre o estoicismo. Então curta, compartilhe, mande seu comentário e até a próxima, pessoal. Vamos em frente, até lá.